Dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. As leis estão aí para proteger, para garantir o direito da comunidade trans. Eu trouxe alguém, um pesquisador, professor, advogado, Fabrício Veiga, para falar um pouco para a gente, para nos ensinar um pouco mais sobre isso. Para muita gente é novo isso. E eu já queria perguntar para o senhor, professor Fabrício, temos muito para comemorar? Não temos nada para comemorar? E aí? Na realidade, nós temos pouco para comemorar. Pouco para comemorar em razão do Brasil continuar sendo o campeão mundial de mortes de pessoas trans, de violação de direitos humanos de pessoas trans. O Brasil, ele ocupa a primeira colocação e o México, que está em segundo lugar, mata metade de transexuais que o Brasil, em números quantitativos que o Brasil costuma fazer. Em contrapartida, nós sabemos que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e é o país que, ao mesmo tempo, caminha a passos curtos no que diz respeito à proteção jurídica dessas pessoas, como é o caso, por exemplo, do provimento 73 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que garante o direito das pessoas trans alterarem o seu nome diretamente em cartório, sem depender necessariamente de passar pelo Poder Judiciário. A gente vê que é um crime as pessoas não reconhecerem as pessoas como elas se identificam, né? Eu sou ator, trabalho com teatro há um bom tempo e às vezes eu me caracterizo de Florisbela, por exemplo, com personagem feminino. E as pessoas, parece que elas querem se conectar com a gente, mas no mundo delas, elas não conseguem vir e se colocar no lugar dela e pensar assim, o Rony agora é um personagem, ele é um personagem feminino, ele é a Florisbela. E me chamam pelo nome de Rony Moraes, eu todo caracterizado, demoro 1h30, 2 horas para me caracterizar, e as pessoas ainda me chamam pelo nome de Rony, não conseguem ver que ali tem um personagem feminino. Mas o caso de uma trans é a vida dela, ou a vida dele, e é um desrespeito gritante, né? O não reconhecimento do que eu me identifico. O que o senhor tem para falar sobre isso? Essa questão interna, essa questão externa, dessa falta de reconhecimento. A linguagem é mais uma das formas de praticar violência simbólica, psicológica e moral às pessoas trans. Referir-se a uma mulher trans com um nome masculino ou a um homem trans com um nome feminino é um reflexo de uma sociedade que não respeita a diversidade, que não respeita a identidade de gênero. Negar o nome às pessoas trans é uma forma de atentar diretamente contra a sua dignidade humana, é atentar diretamente contra a proteção do seu direito de liberdade e de igualdade expressamente previstos constitucionalmente. O que nós precisamos aprender é ter a certeza de uma luta que tem que ser diária. Quem presencia qualquer tipo de violência contra mulheres e homens trans e quando se omite, deixando de se posicionar, endossa o discurso da transfobia. Gostaria ainda de esclarecer que no Brasil a transfobia é considerado crime inafiançável, equiparado ao crime de racismo, tal como já definido em decisão com efeitos vinculantes e erga omnes para todas as pessoas no ano de 2019. Uma grande conquista que nós tivemos em termos jurídicos, constitucionais, foi a criminalização da transfobia
e da homofobia, equiparadas ao crime de racismo. Professor Fabrício, o nome da gente é algo tão importante, né? Ele soa assim como uma joia. A gente sempre gosta de ouvir esse nome. Mas ele pode ser, nesse caso do que a gente está falando aqui hoje, um constrangimento. Ele pode doer, ele pode machucar. E esse nome também pode ser um reconhecimento. Quando que esse nome, que é a minha identidade, é constrangimento e quando que ele é reconhecimento? O nome, pela legislação civil brasileira, é considerado um direito da personalidade, desdobramento interpretativo da dignidade humana. O nome ele será reconhecimento quando a pessoa for reconhecida pela identidade de gênero que ela apresenta socialmente. Não podemos deixar de esclarecer que a transexualidade é uma construção psicossocial que se dá no âmbito da subjetividade. E quando alguém se constrói e se desenha como uma mulher trans ou como um homem trans, para garantir a dignidade dessas pessoas, é fundamental que o nome a ela dirigido e a titularidade do nome civil seja condizente com a sua identidade de gênero. O nome também pode ser exclusão, pode ser marginalidade, pode ser preconceito, pode ser discriminação, quando, por exemplo, uma mulher trans é tratada socialmente com um nome masculino, ou quando também um homem trans é tratado e se referido socialmente como o nome feminino. Professor Fabrício, a gente está numa sociedade onde ela é perigosa para a mulher. E ela é perigosa também para a comunidade trans, para as pessoas trans. E eu pergunto para o senhor, qual a importância dessa data para essa comunidade que sofre, que morre, né? Qual a importância dela? A importância primeira é levar conhecimento para que as pessoas conheçam o que é o universo trans e, a partir do conhecimento científico, consigam se colocar no lugar do outro. O preconceito, ele surge pelo desconhecimento, por crenças limitantes, por não conseguir enxergar o universo em que se encontra o seu semelhante, certamente por desconhecer esse universo. Então, a importância da Semana da Visibilidade Trans é levar conhecimento, porque uma sociedade mais consciente e conhecedora dos conceitos que permeiam a vida das pessoas trans, certamente será uma sociedade com maior capacidade para respeitar essas pessoas, para perceber que elas são livres, iguais, dignas e que não merecem e não poderão ser tratadas de forma alguma diferente das proposições previstas na Constituição Brasileira de 1988, que é a nossa norma regente para garantir igualdade, liberdade, dignidade e ampla e integral proteção a todas as pessoas, inclusive as pessoas trans. Professor Fabrício, a dificuldade de conviver com a diversidade, com a diferença, tentar colocar o outro numa caixa para ficar fácil para mim me comunicar com ele, conviver com ele, a dificuldade de se colocar no lugar do outro. E eu ataco o outro porque o outro é diferente de mim. A lei vem para isso, para obrigar nessas pessoas que não conseguem conviver com a diversidade, elas aprenderem a conviver com esse diferente?
A lei ajuda, mas a lei não resolve. O que resolve é começarmos pela educação. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Eu sempre digo, de uma forma muito simples, que as crianças são como esponjas. Elas absorvem aquilo que a gente tem para passar para elas. No momento em que eu tenho uma sociedade, pais, muito mais conhecedores do universo trans e que se dispõem a explicar o que é a transexualidade, eu formarei novas gerações menos preconceituosas, mais preparadas para conviver com a igualdade e a liberdade e mais dispostas a lidar e a respeitar a diversidade. Esse é o caminho. O direito, ele auxilia. Mas é necessário também alterar estruturas sociais de preconceito, de discriminação, orientando as nossas crianças. Isso é fundamental. Professor Fabrício, nessa luta toda, nessa luta diária, o que está faltando? Está faltando conhecimento, está faltando humanidade, está faltando capacidade de se colocar no lugar do outro, está faltando a percepção de que mesmo o outro, sendo muito diferente da nossa forma de ver, ler, compreender, enxergar o mundo, ele merece respeito, ele merece proteção, ele merece ser reconhecido enquanto pessoa humana, independentemente da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual e da forma como ele se apresenta e se mostra socialmente. Gostaria de agradecer o senhor por trazer tantos esclarecimentos para a gente nessa data tão importante, nessa data onde é uma reflexão para a gente aprender a conviver com o diferente, né? Nós somos, o mundo é uma infinidade de possibilidades e a gente está deixando isso passar pelas nossas mãos, querendo viver em caixas. Muitíssimo obrigado por trazer tanto conhecimento para a gente. Sou eu quem agradeço a oportunidade de fala e sempre digo uma coisa: estarei sempre à sua disposição para colaborar com reflexões que sejam de interesse da sociedade civil. O papel do advogado, o papel do professor de direito é, além de ensinar o direito, garantir como as pessoas podem buscar pelos seus direitos de uma forma livre, digna e igual. Meu muito obrigado pela oportunidade de fala e conte sempre comigo. Obrigado. Gente, é a conta de dar um pulinho ali na lagoa, que tá um calor. Já já eu tô de volta, tá bom? Vamos pro apoio cultural.